Se tem uma coisa que a gente precisa concordar, é que a Marvel não dá a atenção que o Sentinela merece. Mas mesmo sem dar essa atenção, o Sentinela teve 3 origens. E hoje, meus amigos, a gente vai ver essas 3 origens. Então pega o café e bora pro vídeo. Fala, bem, eu sou o João e sejam bem-vindos ao Nerd Superior. E hoje, meus amigos, a gente vai falar de um personagem, um dos mais brabos da Marvel. Há quem diga que supera até o Superman em termos de força, que mata o Superman com apenas um soco, que é o Sentinela. Então vamos parar de enrolação e vamos falar desse super personagem agora, meus amigos. Primeiramente, meus amigos, vamos falar da origem zero do Sentinela. Ah, João, como assim origem zero, cara? Como assim? Sim, meus amigos, vamos dizer que isso aqui é um bônus que eu vou dar pra vocês, que é o contexto em que ele foi criado, que é muito importante e eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas que é um contexto muito interessante e importante. Essa origem zero vai ser um contexto sobre a criação do Sentinela, que basicamente a gente vai falar da crise que a Marvel estava passando, que o Sentinela, para quem não sabe, surgiu numa crise, para vocês terem ideia, e que essa crise, meus amigos, estava tão intensa que inclusive foi nela em que muitos personagens se desfizeram da Marvel. Por exemplo, o Homem-Aranha, que foi vendido para a Sony, tá lá com a Sony até hoje, por isso que toda semana sai um jogo novo do Homem-Aranha, os X-Men, o Quarteto Fantástico, muitos super-heróis foi desfeito. E o que foi que eles disseram sobre o Sentinela? Quiseram dar um hype a ele, então disseram que o Sentinela se tratava de um projeto perdido do Stan Lee, que tinha sido perdido na gaveta dele por anos, não tinha sido colocado nos quadrinhos. Só que, meus amigos, muita gente acredita, decenalta, Marvete, fãs de super-herói, acreditam que o Sentinela, ele não necessariamente foi um projeto perdido do Stan Lee. Eles disseram aquilo só pra ganhar um hype, já que estava numa crise muito incrível. Vale também lembrar que foi mais ou menos nesse período que os filmes de super-herói começaram a fazer muito sucesso. Então, meus amigos, com essa origem zero explicada, essa super origem zero, senhora origem zero, vamos concordar, a gente agora vai entrar de fato na origem em si do personagem. Nessa primeira origem vai contar a história de um garoto chamado Robert, que ele sofria muito bullying, era muito bullyingado com soco, com xingamento, com essas coisas. E aí, certo dia, ele vai trabalhar num laboratório, sendo ajudante de um cientista. Esse cientista, para vocês terem uma ideia, ele estava trabalhando com soro do super soldado. Exatamente, aquele soro que deixou o Capitão América fortão, parrudo, bom de briga. Então o que é que acontece? Robert ingere esse soro. O soro entra dentro de Robert e ele ganha a força do Sentinela, ele vira o Sentinela. Só que calma, não ainda. Que antes dele começar a salvar o mundo, essas coisas, ele primeiro vai fazer uma pequena vingança contra os caras que praticavam bullying com ele. Eu acho que qualquer um na situação dele tentaria fazer uma pequena vingança, porque era bullying muito pesado. Nessa origem também já aparece um personagem muito incrível, que é o Vácuo, que é o inimigo mortal do Sentinela. Se você já ouviu falar do Sentinela, já viu algumas HQs dele, provavelmente você conhece o Vácuo, que é basicamente um Robert. E só que esse Robert, ele é diferente. João, como assim esse Robert é diferente? Ele tá no Robert, assim como o Sentinela tá no Robert. É como se ele tivesse esquizofrenia. Na verdade, como não? Ele tem esquizofrenia. E aí o Vácuo é como se fosse a parte mal e o Sentinela a parte do bem de Robert. São como se fosse uma moeda de dois lados diferentes. Inclusive, para vocês terem ideia, o Thor já teve que matar o Sentinela para tentar se livrar desse Vácuo que ele estava fazendo muita raiva. Mas se você quiser, meus amigos, eu posso trazer um vídeo falando dessa luta do Sentinela contra o Thor. Só é você comentar aqui. E essa é a primeira origem que eu falei, gente, que é uma origem muito massa. Eu gostei porque eles não romantizaram tanto. O cara foi lá e fez a vingança dele. Isso eu acho que qualquer herói naturalmente teria feito. Na verdade, qualquer pessoa do mundo teria feito. Então eles humanizaram bastante essa história, eu acho. Na segunda origem do Sentinela que a gente vai falar agora, meus amigos, na moral, bicho, essa segunda origem que eu vou falar é a origem que, sinceramente, eu mais gosto, porque é a origem que eu acho mais realista, essas coisas, sabe? Mas é a origem do Sentinela que eu mais gosto. Que basicamente conta a história de um garoto chamado Robert, também um jovem chamado Robert. Só que esse jovem dessa vez, ele não era um cara que sofria bullying, ele era um cara drogado, que invadiu o laboratório de um cientista
junto de um amigo dele que invadiu o laboratório de um cientista, junto de um amigo dele, pra basicamente ir pegar drogas, que os dois eram muito drogados, foram pegar drogas no laboratório desse cientista. Quando eles entraram lá, procuraram e tombaram, meus amigos, no soro do super soldado. E aí eles ingeriram. Os dois ingeriram o soro, injetaram o soro na veia. Só que, meus amigos, os resultados para os dois foram diferentes. Enquanto o seu amigo ele morreu, o Robert continuou vivo e ganhou esses superpoderes, o do Sentinela. Só que, meus amigos, vale ressaltar que não foi ele ganhar os superpoderes que ele já começou a salvar o mundo, começou a lutar contra bandidos, essas coisas. Não foi assim do nada, entende? Demorou um pouco pra ele virar esse super-herói, teve que sair do mundo das drogas, ele continuou um vício insano por super soro, só que aí depois ele saiu desse mundo com a ajuda de alguns heróis da Marvel, alguns heróis incentivaram a ele sair desse mundo e salvar o mundo como um herói. Agora, meus amigos, a gente vai chegar numa origem, meus amigos, que não é exatamente uma origem, mas sim uma reorigem. Então a gente pode considerar isso aqui uma origem 50%, igual a origem zero que eu falei. Considerem 50%, aí junta as duas e vira 3 origens, entendeu, meus amigos? Então vamos logo para essa terceira origem. Nessa terceira origem, meus amigos, simplesmente, vocês se lembram do amiguinho Vácuo que eu tinha falado agora há pouco? Ele tinha feito tanta raiva no mundo, mas tanta raiva, que o Robert pegou e disse, bicho, eu não aguento mais esse cara não, bicho, tá fazendo muita raiva comigo. O Sentinela também pensou nisso, o Robert, e disse o seguinte, chegou para alguns heróis na Marvel, chegou pro Doutor Estranho e outros heróis na Marvel e disse, cara, apaga minha mente, apaga minha memória, faz eu esquecer do Sentinela, do Vácuo e apaga a memória das pessoas também. E aí dessa forma eu não vou mais me lembrar do Sentinela. Muito bem, isso aconteceu e sua mente foi apagada. Ele se esqueceu do Sentinela, se esqueceu do Vácuo. Na verdade ele queria que sua mente fosse apagada justamente para se livrar do Vácuo. Vale ressaltar isso, porque estava fazendo muita raiva mesmo esse Vácuo. Mas aí, meus amigos, certo dia ele começa a ter traços, resquícios de lembranças, como se, por exemplo, naquelas cenas que o cara perde a memória e começa a se lembrar de umas coisinhas de filme, tá ligado? Acontece mais ou menos a mesma coisa com ele, resquícios. Até que ele se lembra de várias batalhas unido aos Vingadores e sozinhas contra o Vácuo. E se lembra do Sentinela, consequentemente do Vácuo, e o Vácuo volta. Inclusive, ele chegou até a machucar a amante dele. Mas uma coisa interessante, galera, sobre o Sentinela e o Vácuo é o seguinte, é que ambos procuram proteger a sua amada. O próprio Vácuo já falou pra mulher que ele é casado, né? Querendo ou não, o Vácuo é casado com aquela mulher, porque o Robert é, o Sentinela é e o Vácuo também é. Então ele chegou e falou pra ela que a protegeria. Outra coisa que o Vácuo ele já falou é o seguinte, que pra cada vida que o Sentinela salvasse, ele tiraria uma. Outra coisa muito incrível e inacreditável é que você ainda não se inscreveu no meu canal para não perder nenhum vídeo sobre o universo nerd. Também não deixou o like, porque se você chegou aqui você gostou. E se você gostou tem que deixar o like para ajudar o vídeo a hypar. Então por favor, deixa que ajuda demais o canal. Também compartilha com aquele seu amigo que acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada, para ver se ele fica sabendo de alguma coisa, porque aqui vai ser um santuário para ele e para você que ainda não é inscrito. Então se inscreve e compartilha pro seu amigo. Então valeu, falou e fui!